Você a abrir a sua Bíblia no livro de Josué. Nós estamos estudando o livro de Josué. E a palavra do Senhor tem falado ao nosso coração. E hoje nós vamos falar sobre um texto que eu gosto muito. Todos os textos são maravilhosos, mas alguns sempre ficam na nossa memória. E o capítulo 15 vai retratar, a partir do verso 13, a história final de Caleb. Porque, afinal de contas, nós já vimos falar sobre Caleb, o número, lá em Números, nós vamos ver hoje, inclusive, a passagem que ele e seu colega Josué creram no Senhor. Capítulo 15, verso 13, diz assim a palavra do Senhor: Encontraram? Josué deu a Caleb, filho de Jefoné, uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo o Senhor lhe havia ordenado, a saber, Quiriate-Arba, isto é, Hebrom. Agora, volte comigo no versículo 1. A sorte das tribos, dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, caiu para o sul. E o sul até o limite de Edom, até o deserto de Zin, a extremidade do lado sul. O seu limite ao sul foi desde a extremidade do Mar Salgado, desde a Baía que olha para o sul, sai para o sul até a subida de Acrabim, passa por Zin, sob o sul de Cades Barneia. E aqui você vai ter uma narrativa de todo o contexto geográfico daquela localização. O que está acontecendo aqui? Se você voltar à sua Bíblia, no capítulo 14, você vai ver que o texto bíblico aí, o título é a divisão da terra de Canaã. Então todo aquele contexto da região de Canaã, que até então era chamado de terra dos cananeus, jebuseus, Canaã vai aparecer esse termo aqui, no capítulo 14 de Josué. Até então não se usava essa expressão Canaã, porque Canaã tem relação aos cananeus, mas não somente os cananeus pertenciam àquela região, tinham vários outros povos, mas Deus prometeu aquela região, e ela estava ocupada por outros povos, 7 povos diferentes, querezeus, quenaneus, cananeus, entre outros. E agora o Senhor entrega para os filhos de Israel a parte que lhes é cabida. Por meio de um sorteio, Deus, de maneira cuidadosa, providencial, entregou cada área daquela região onde hoje está Israel e distribuiu conforme o seu querer. E aqui nós temos então, além da divisão da terra prometida, nós temos uma particularidade. Note agora, a partir do verso 6. Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal. E agora nós vamos falar bastante sobre Caleb. E Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Você sabe que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: certamente
A terra em que você pôs o pé será sua e de seus filhos em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor, meu Deus. Até aqui, por enquanto. Senhor, obrigado por esta noite, nós te adoramos, te louvamos, estamos felizes, Senhor, porque a tua graça e a tua misericórdia, mais uma vez, foi derramada sobre as nossas vidas neste dia. Queremos, ó Deus, render nossa vida ao Senhor. Fale conosco, edifique a nossa alma com a tua palavra, é o desejo do nosso coração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Há poucos dias atrás eu vi um homem com 71 anos, salvo engano, é um não sei o que, samurai, que ele tem um biotipo assim agraciado. Primeiro, ele se cuida muito, né? Fisicamente, tem uma preocupação com a saúde, e a pessoa diz assim: olha, esse homem aqui tem 71 anos, e as pessoas ficam admiradas, tamanha a condição física, e aquele homem não parece de jeito nenhum. Você daria para ele 40 anos, 45, desse jeito. De fato, eu vi, achei bem interessante a sua condição física. Ele disse, inclusive, que passou por alguns momentos muito difíceis, e depois disso, Deus falou com ele, de maneira que ele deveria se preparar, se cuidar, deveria seguir a vida, depois de um luto. E eu achei interessante essa história, porque tem um pouco de relação com o nosso personagem aqui, não o principal, porque o principal é Cristo, mas o nosso testemunho aqui, a palavra de Deus traz para nós um homem que ele não tinha algo que era tão importante em Israel. Notem, os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal. Então ele era de qual tribo, Calebe? Judá. Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal. E quem conversa com Josué é quem? Calebe. Josué é da tribo de Judá, a informação está aqui. Mas olha só que outra informação interessante. O texto diz: Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu. Muito provável que nem Calebe era de fato israelita, e sim descendente de uma família toda estrangeira, inclusive ele, mas que foi inserido no povo de Deus. Eu sempre digo, Deus não tem problema com outros povos. Deus nunca foi, nunca será xenofóbico, uma palavra muito utilizada hoje em dia. Deus sempre desejou um povo consagrado a Ele, um povo chamado. No Antigo Testamento, Israel era o centro, a referência. Os povos deveriam vir a Israel e assumir a cultura, os cerimoniais e o culto ao Deus Yahvé. Assim deveria acontecer com os outros povos. E poderia vir pessoas como no caso aqui, o pai de Calebe, Jefoné, o quenezeu, que foi inserido no povo de Deus. Não foi assim também com aquela mulher que estava lá em Jericó? Qual é o nome dela? Vocês esqueceram? Raabe. Quem era ela naquela época? Uma prostituta. Não tinha qualidades morais e não tinha nacionalidade, não tinha sangue azul como os israelitas. Mas o Senhor incluiu esses homens e mulheres naquele que nós chamamos o povo da aliança. Lembre desse termo no final dessa mensagem, o povo da aliança. Deus, então, é misericordioso para com aqueles que se achegam a Ele, segundo a sua graça, que Deus mesmo direciona e os traz. O texto diz que Calebe chega diante de Josué e afirma: Josué, nós bem sabemos que Deus falou por meio de Moisés, verso ainda 6, homem de Deus, a respeito de mim e de você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei o que estava no meu coração. Então, amados irmãos, eu quero começar essa noite com o seguinte tema: um exemplo de fidelidade
a Deus, um exemplo de fidelidade. Caleb, um exemplo de fidelidade a Deus. Esse homem passivo de falhas, mas que teve um coração, uma postura de crente, de fiel, de temente ao Senhor. A palavra do Senhor declara, então, que essa condição que Caleb estava vivendo era confiado em uma fé naquilo que Deus havia dado a ele. Caleb está confiado na palavra que Deus deu a ele. Ô Josué, você está lembrado que Moisés falou conosco? Você estava lá comigo? Foi a respeito do território que Deus tem para nós. No caso, para a minha tribo, Judá. Deus tem um local específico para mim, ô Josué. E olha só, amados irmãos, essa atitude de Caleb revela como foi essa caminhada ao longo de tantos anos. Mas o texto também afirma que a atitude de Caleb, nós temos o relato lá em Números, capítulo 13, versículo 30. Diz a respeito de como ele pensava a respeito da terra que Deus havia então prometido que daria. Olha só a afirmação do texto bíblico: subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Essa foi a palavra de Caleb quando eles foram espionar a terra que Deus havia dado à nação de Israel. E esse contexto mostra que subiram quantos homens para espiar a terra? 12. Mas quantos tiveram o coração confiados que Deus havia dado aquela terra? 2. Josué e o Caleb. Notem, amados irmãos, que a incredulidade, ela estava no grupo maior. A incredulidade, a descrença. Só relembrando, esse é o mesmo povo, os 10, que viram o maná cair do céu? É o mesmo povo que viu o mar vermelho se abrir? Que foi inclusive poupados da morte dos primogênitos também no Egito? Esse mesmo povo, 10, agora estão descrentes daquilo que Deus havia falado. E eu quero destacar então, nesse primeiro aspecto, Caleb estava confiado na palavra do Senhor. Caleb estava com os seus olhos, o seu coração, naquilo que Deus havia falado. E essa atitude confrontou os outros 10. Josué e Caleb assumem uma postura de confiança no Senhor. E essa confiança era uma confiança na fidelidade de Deus. Números 14, 6. Do 6 ao 9 eu separei uma parte impressionante. Diz assim, que a terra pelo qual passamos a espiar, como é que a terra é ruim? Ela é o quê? Muitíssimo boa. A terra é maravilhosa. A afirmação de Caleb era de segurança, dizendo: a terra é de fato uma dádiva de Deus. E diante desse contexto, amados irmãos, podemos notar algo maravilhoso na vida de Caleb. Podemos notar o enquanto ele está disposto a viver uma vida de obediência, o contraste é a desobediência à palavra do Senhor produz medo e insegurança. Esse é um perfil do crente e do descrente. Diante dos desafios, Caleb estava: eu continuarei confiado em obediência ao que Deus me decretou. Deus é que me disse. E em contrapartida, aqueles 10
abandonaram as promessas do Senhor, abandonaram a palavra do Senhor e colocaram os seus olhos naqueles gigantes, naqueles homens que eram os anaquins poderosos. E o que a palavra do Senhor nos apresenta? Que essa obediência de Caleb, a obediência a Deus, destrói o temor e o medo diante de homens e dificuldades. Diz amém, pelo amor de Deus. Você quer viver uma vida segura? Coisa que nós, homens, temos, ser humano, homem e mulher, é medo de enfrentarmos tantas vezes as pessoas, enfrentarmos as dificuldades, o ambiente que nós vamos ter que travar, a batalha. Sem falar das dificuldades. Quando a gente olha para um contexto como o nosso, você diz, mas como é que eu vou criar meus filhos na presença de Deus? Como é que eu vou de fato manter uma família na presença de Deus diante de tantas circunstâncias difíceis? Como é que eu vou ter uma família, um casamento abençoado diante de tantas demandas, dificuldades? A palavra do Senhor nos apresenta algo importantíssimo. Seja obediente à palavra do Senhor e o nosso coração não se atemorizará diante de dificuldades e de pessoas. O único que nós devemos temer é o Senhor. Mas se não tiver palavra de Deus e obediência, é só uma declaração de boca para fora. Mas quando a palavra do Senhor está dentro do nosso coração e nós estamos em sintonia com esse Deus, em obediência à sua vontade, Ele que nos sustenta. A palavra do Senhor, ela nos chama a uma vida cristã, confiada diariamente nas promessas de Deus. E sabe aonde você encontra as promessas de Deus? Quem tem pá lá na sua casa? Tem pá? Tem capacete com lanterna? Tem picareta? Como é que chama o negócio que peneira para pegar a pedra preciosa? Bateia? Como é que é o nome? Tá certo, Luiz? Alguém aqui tem bateia, capacete com lâmpada na frente, com aquele farolete? Se você não tem problema. Eu também não tenho. Mas eu tenho uma Bíblia. E essa revelação aqui, presta bem atenção, ela não acontece de qualquer maneira. Você precisa cavar diariamente para encontrar a preciosidade dos tesouros das promessas de Deus. A metáfora é só para você entender o seguinte, presta atenção. Se você faz aquela leitura assim, você já viu o menino? Já li. Não é assim que eles fazem? Mãe, tem que ler a Bíblia. Aí você está lá meio distraído, já li. Nós precisamos cavar cada vez mais profundo nas Escrituras, pensando, Senhor, eu quero ter uma mente perscrutada pelo poder da Tua Palavra. Eu quero que cada dia mais a minha mente se expanda, fazendo conexões das promessas do Senhor para mim e minha família. Ou você vai ser sempre o crente. Ô, Alessandra, cadê a Alessandra, tadinho? Alessandra, agora eu falo toda hora dela, né, Felipe? Vocês dois. A Alessandra falou assim, pastor, como é que eu consigo conhecer mais a Bíblia? Eu quero ver que tem sentido, como é que encaixa? Aí eu falei, que alegria. Ganhei a semana, ganhei o ano, vamos batizar esse casal. E eu falei, o Senhor trouxe aqueles que querem mergulhar na profundidade das Escrituras Sagradas. Começar a conhecer mais, cavar mais fundo, para poder encontrar essa preciosidade, a joia rara da promessa de Deus, que faz com que o nosso coração fique confiado nele. Sem essa palavra, sem esses tesouros, você vai caminhar,
como um mendigo espiritual. Ou tem um pássaro que está sempre cantando, estou fraco, né? É quase o nome, como eu esqueci o nome dele? A da Angola, é mesmo, a galinha da Angola. Pássaro mais ou menos, né? E ele fica lá o tempo todo, estou fraco. Sem a palavra de Deus, como é que é? É verdade. E a palavra de Deus para nós, ela pode fazer com que o seu coração não se atemorize diante do dia mau. Olha aqui que Deus chamou você. Efésios. Pois somos feitura dele. Deus chamou você para pertencê-lo, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Saiba de uma coisa, a despeito de toda a crise, toda a adversidade, toda a questão econômica, Deus nos chamou para caminharmos para as boas obras. Ele tem para nós caminhos interessantes, produtivos, aonde o Senhor tem te colocado para você produzir para a glória dEle. Eu falei esses dias atrás, talvez ele te tire do emprego. Você ganha 30, amém, 20, 15, não importa. E ele te leva a um lugar que você ganha 2 a menos. Mas se você tiver a oportunidade de ser uma bênção lá, é projeto de Deus para a sua vida. Ter paz, ter alegria, tantas dádivas que o Senhor nos dá e que nós não enxergamos com a matemática tantas vezes, mas o nosso coração precisa estar confiado que Deus, Ele nos chamou com um propósito definido para a nossa caminhada, e essa caminhada é vivermos aqui para a glória de Deus com o coração cheio de expectativas. Eu vi uma família essa semana, dificuldades, pensa uma coisa, enfrenta dificuldades. Projeta uma coisa, enfrenta batalhas. Você conhece alguém assim? Não reflete todos nós? Mas uma coisa eu fiquei feliz. Essa família disse assim: a despeito de tudo que nós estamos vivendo, nós estamos nos esforçando, batalhando, mas uma coisa nós estamos: o nosso coração está seguro e confiado que Deus irá nos direcionar conforme Ele quer e não segundo o que nós somente desejamos. Eu falei, está aqui um casal que entendeu a preciosidade das promessas de Deus. Está cheio de pessoas que entraram numa carreira profissional, ficaram ricos de tesouros deste mundo, e se perderam diante da caminhada com Cristo Jesus. Não é isso que o Senhor nos chama. O Senhor nos chama a vivermos aonde Ele nos colocar, para sermos aqueles que confiam nas suas promessas e andamos dando louvores ao Senhor que tem cuidado de nós, confiados diante de turbulências. Há uma expressão que John Wesley, certa vez, foi atravessar um rio. Eu não sei se foi um rio ou se foi o Oceano Atlântico, que ele estava fazendo uma viagem, agora eu não me lembro. E aí, veio uma turbulência lá, um maremoto, algo assim terrível. E de repente ele viu um grupo de crentes. E ele já era pregador do evangelho. E ele viu essa confiança. E eles estavam cantando louvores, hinos ao Senhor, e ele ficou incomodado com aquilo. Ele era crente, e ele estava com o coração assim, desesperado de medo. E ele foi lá beirar eles, falou, vocês estão confiados, vamos ficar perto deles aqui, né? E ele viu no rosto daqueles homens e mulheres moravianos, que eles tinham de fato Cristo Jesus com eles, e se Cristo Jesus está com eles, não importa a tempestade, eles estão confiados verdadeiramente no Senhor.
Você tem coragem de dizer isso para você mesmo? Eu acho que eu estava vivendo. Essa semana eu conversei bastante com muitos irmãos. Falei para o irmão, eu estou achando que minha fé vem de pouco tempo para cá. Alguns anos. Já conhecia a palavra, já sabia teologia, mas Deus me visitou de uma maneira especial. E conversando com ele, e uma expressão que ele disse, sabe, pastor, nós muitas vezes temos um conhecimento bem grande aqui, intelectual, mas nós precisamos experimentar da palavra falando ao nosso coração e sendo alimentados por ela, para que possamos de fato experimentar e viver uma fé viva, uma fé genuína, confiada nesse Deus Todo-Poderoso. Sem essa prática aqui, você não faz a análise do seu coração. Isso aqui chama-se ressonância da alma. Você tem coragem de dizer, eu não estou levando a sério a vida cristã. Eu não estou me apegando às promessas de Deus nos últimos tempos. Eu tenho colocado os meus olhos nas adversidades, nos problemas, nas pessoas. E eu não tenho de fato gastado tempo em cavar mais fundo e encontrar dos tesouros de Deus. Se você fizer esse reconhecimento hoje, Deus pode trazer para você, para todos nós, despertamento poderoso dEle. Um chamado a viver uma vida de fato, sempre fazendo uma análise. Essa semana, eu vivi uma vida de fato de crente piedoso na presença de Deus, ou vivi como o mundo, o ímpio? Tinha 12 homens, todos com nomes de crentes, mas somente 2 tiveram temor ao Senhor. Isso mostra muito. Numa igreja que tem aqui 110 pessoas, 100 pessoas, que Deus dê a graça, que sejamos todos encontrados fiéis, mas Deus avalia cada um de nós. Nós devemos nos colocar, Senhor, aqueça meu coração pela Tua palavra, dia após dia. Caminhando, um segundo aspecto que nós vemos nessa história com Caleb. Caleb teve experiência, ou melhor, paciência. Verso 10, 14 e 10. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida. Como prometeu, 45 anos se passaram, desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto. E agora, eis que estou com 85 anos. Vamos juntos, 11. Estou tão forte em que Moisés... Quem quer esse vigor aqui? E não é o samurai, é o Caleb. Notem, amados irmãos, a perseverança é algo maravilhoso. O texto destaca, verso 11, a força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. 12, dê-me agora este monte, de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins, morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor estiver comigo, poderei expulsá-los como Ele mesmo prometeu. A força de Caleb, diferente de qualquer homem ou mulher, que tem agora umas tiazona, né? Estilo da Meire, né, Meire? Vai lá, tá fazendo malhação, academia, natação, faz de tudo. O médico pode voltar e continuar desse jeito. Que bênção, que bênção. Saudável.
Mas isso aí até o ímpio consegue. Nós temos que nos esforçar também, porque às vezes deixamos de lado a saúde física. Mas olha aqui, amados irmãos, será que de fato o texto está apontando apenas para uma questão física? O texto está dizendo que Caleb teve paciência para esperar o tempo de Deus. E é claro que nós vamos ver esse contexto da sua expectativa física, ainda que não fosse como um jovem de 20, mas ele estava confiado, ele estava preparado para continuar esperando e chegar de fato à vitória que Deus havia dado. Agora eu pergunto para vocês, 45 anos. Amados irmãos, a fé amadurece quando é provada pelo tempo. Você quer conhecer alguém? Caminhe com ela na vida cristã. O Evangelho é uma chamada para nós caminharmos uma maratona, não é 100 metros rasos. E de vez em quando na maratona você encontra até uns malucos querendo agarrar o atleta. Vocês lembram disso? Vanderlei Cordeiro de Lima foi agarrado por um maluco e o que ele fez? Se desencilhou dele, continuou a corrida e terminou aquela corrida. Amados irmãos, a carreira cristã é cheia de obstáculos. Agora vamos imaginar a vida de Caleb, 45 anos, 37, 38 no deserto, 38 anos no deserto. Deserto era difícil ou era tranquilo? Do lado dele, um grupo cheio de fé, igreja presbiteriana, reformada, bíblica, avivada, ou um povo tudo, se não era legalista, era antinomista. Não queria um grupo saber da Bíblia, e o outro grupo era fariseu terrível. Tinha um grupo que queria voltar para o Egito. Então os irmãos de Caleb contribuíam para a fé de Caleb? Não. Ele precisou ver na geração que estava vindo, os filhos daqueles homens. Perceba que diante a caminhada no deserto, nada favorecia a confiança de Caleb no Senhor. Nada. Aparentemente nada. Está cheio de pessoas que ficam pelo caminho. A fé cristã não é você tomar uma decisão de ser membro de uma igreja, isso é importante, mas é só o início. Talvez você ainda não tenha até iniciado ainda. Assuma um compromisso, levar a fé cristã de maneira séria. O que te vai custar? O que vai te custar assumir esse compromisso? Faça cálculo. Porque a Bíblia diz assim que o homem tolo, ele constrói uma torre sem pensar no que de fato vai lhe custar, e depois para pelo meio do caminho. Deus não chamou você como tolo, Deus chamou você como filho e filha, mas saiba de uma coisa, a despeito de todo tipo de adversidade que nós enfrentamos, o Senhor nos chama a colocar os nossos olhos em Cristo e confiar nele, a despeito de uma década, 2, 3, o tempo que for, e dizer: Senhor, eu confio naquilo que o Senhor disse, e não quero abrir mão, a despeito de tudo que eu tenho vivido, mas confiado no Senhor estou. Heleninha, olha eu de novo. Há um pouco tempo atrás eu visitei essa amada irmã, e ela me contou: pastor, aqui em casa é tudo precisando da fé. A turma aqui tudo parou pelo caminho por enquanto. A turma aqui de casa tudo colocou os olhos nos homens. Tem pastor mequetrefe? Pastor gambiarra, tem ou não tem? Tem pastor que prega um falso evangelho? Tem. Tem, agora vocês também. Tem crente mequetrefe? Tem também. E aí,
A nossa conversa foi: amada irmã, Deus há de despertar novamente esses familiares, porque logo, logo, eles hão de perceber, pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor, que quem deve nortear a nossa caminhada aqui nessa terra não são as pessoas, não é o apóstolo Paulo, não é o pastor da igreja reformada. Aquele que deve nortear a nossa caminhada até o fim é a pessoa bendita de Jesus Cristo, que foi pendurado no madeiro. E por isso, vale a pena nós atravessarmos as tempestades. As tempestades, elas acontecem na casa do crente e do descrente. O vento forte, a chuva pesada bate sobre a casa do crente e do descrente. Mas quem que vai resistir? A fundação do Sérgio Nair. Ele fez uma boa fundação lá para os prédios do Copacabana Palace. Foi encontrado até a areia da praia. Vocês são novos, não conhecem mais essas histórias, né? É um engenheiro que afundou 2 prédios lá no Rio de Janeiro. Depois você dá uma pesquisada lá, matando várias pessoas. O prédio não tinha sustentação. O pilar principal cedeu, Lucas. A palavra do Senhor diz assim, que aquele que fundamenta a sua casa na rocha que é Cristo Jesus, vem as tempestades, os ventos virão, mas ela permanecerá firme, sustentada pelo Senhor. Por que é importante você vir à igreja? Porque é importante você ler a Bíblia durante a semana, gastar o que for preciso para nós termos tempo na presença de Deus. Porque é ela que vai fazer com que você tenha a sua musculatura espiritual torneada para poder resistir os embates da sua própria natureza carnal. Você viu que miséria? Não vou fazer propaganda, que lógico que não, mas é só para dar um exemplo. Tem um time de futebol, eu gosto de esporte, né? Patrocinado por uma desgraça. E o que é o padrão do mundo? Todo mundo, boquinha de siri. Uma vergonha para uma sociedade que defende tanto as mulheres. Defende entre aspas. Machista é os crentes, não é assim? O patriarcado. Falácia. Porque na hora de estampar, mas dá dinheiro, igual as betes, né? Prevalece o interesse econômico. A palavra de Deus, fechando essa digressão, a palavra de Deus nos chama a sermos crentes que valorizam esse tempo de confiar no Senhor por meio das suas palavras, sendo trazida ao nosso coração diariamente. Por isso que é importante você vir à igreja, fazer durante a sua semana um momento a sós, você e sua esposa, sua família, ouvindo das promessas do Senhor. Se eu for fazer uma pesquisa aqui, mais difícil do que eu ir para a academia, o maior desafio para mim e para você é nós nos depararmos com quem? Com quem? Com a palavra de Deus, irmão e irmã. Por que o seu dia é tão corrido? Por que nós temos tanta dificuldade? Porque por meio da palavra do Senhor, Ele aviva a nossa confiança nele. E é uma verdadeira batalha espiritual. A palavra do Senhor diz que Caleb decretou: tinha eu 40 anos, 38 passou no deserto. 7 anos de peleja na região de Canaã. Então, 38 no deserto, atravessando o Rio Jordão, conquistando, mais 7, 45 anos. Enquanto os seus irmãos estavam desesperados, ele continuou confiado no Senhor. O texto de Tiago diz assim: a provação da vossa fé,
uma vez confirmada, produz perseverança. Você está sendo provado para ver se de fato sua fé é verdadeira? Porque vir para o Evangelho é uma bênção. Alguém já disse, é uma alegria tremenda, Felipe. Mas nós só iremos confirmar a nossa fé diante das provações. Provações. E Deus quer forjar na sua casa, no seu casamento, na nossa vida como pais, homens de fato que tenham uma fé, que seja forjada pelo tempo, sustentada pelo poder de Deus. A fé que amadurece, essa fé que vai cada dia mais sendo experiente, confiada no Senhor. E tem uma notícia para você. Tudo isso não é de você, vem de Deus. Tem uma doutrina linda da teologia reformada que diz: a perseverança dos santos. Durante a semana você estava bem abatido, desanimado, e de repente o Senhor colocou no seu coração: não, eu preciso ir para a presença de Deus, eu preciso tomar um rumo na minha vida, eu preciso levar a palavra de Deus a sério. Sabe de uma coisa? Tudo isso de bom que você está ouvindo, falando ao seu coração, vem do Senhor na sua vida, na sua casa. É Ele que nos sustenta. Paulo diz, Romanos 5, todos podem abrir, por favor, capítulo 5, abra sua Bíblia, você manusear a sua Bíblia. Versículo 3. Romanos 5, 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz, próximo, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Não tem como você ser de fato um discípulo de Cristo sem provações. Quem viu a igreja da Nigéria essa semana? Ofereceram para o pastor: você não quer um asilo na Austrália? Você vai embora, a gente leva você e alguns parentes próximos. Não, homem. Deus levante pessoas assim lá. Eu tenho um compromisso em levar a mensagem do Evangelho nessa nação. Irmãos, pensa bem. Sim, vamos falar grosso modo nós aqui. Correndo risco de vida. O que nós chamamos isso? Loucura. A despeito de ser morto, ter os seus filhos mortos. Ele disse: eu continuarei aqui, porque quem pode me calar? Aquele que pode me calar não é o sistema, não é os extremistas muçulmanos, só o Senhor pode me calar. Que confiança viva é essa, hein? Agora nós atravessamos as dificuldades econômicas, mas nós temos, eu sempre brinco aqui, casa para dormir, cama, coberta, sustento diário. Não nos tem faltado nada numa cidade como Uberlândia. Olhe para a sua cidade. O pessoal que chega aqui pedindo emprego, eu já duvido. Não é não, Jonathan? Só se for daqui do nosso meio. Aí está numa transição, normal isso. Mas o cara fala: já faz um ano que eu estou aqui em Uberlândia, não consigo trabalho nenhum. Ixi, cuidado, lá vem o golpe. Porque o que não falta aqui, Lucas, é trabalho. Mas quer trabalhar já no escritório ganhando 10 mil, né? Emprego não falta. Se quer trabalhar mesmo, não falta.
Se precisa comer, não vai faltar trabalho. E louvado seja Deus por isso. Nós somos um povo afortunado, materialmente falando. Quando nós vemos essa realidade, países que são tão desolados, governantes que na verdade nem têm papel de governantes, a gente tem um contexto difícil, tem locais que são mais difíceis ainda. Aí eu fico pensando, Hebreus 10 responde, aqui na projeção, tendes necessidade, 10:36, tendes necessidade de perseverança. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. Nós vivemos um tempo, nós estamos todos os dias testificando que nós somos do Senhor, levando muitas vezes golpes, sendo passado para trás, sendo esquecido pelas pessoas, sendo chamado de bitolados. Mas nós continuamos, porque nós precisamos continuar firmes, perseverantes, até o dia que o Senhor nos dará a promessa completa. Ah, mas casamento monogâmico é ruim demais, não é assim? O homem precisa viver liberdades, assinado o capeta, não é assim? Mas ele não escreve assim, né? Ele escreve bonitinho no Instagram. Ele faz carrossel. Só não põe a última imagem, né? Que é direto desembocando no caldeirão. Lago de fogo. Mas aqui é assim, não, uma experiência a mais fora do casamento. O que que tem? Você vai ter uma liberdade. Você solteira pode viver a vida como casada à vontade. Afinal de contas, esse negócio de casamento, se entregar no casamento, bobagem. Separa mesmo, todo mundo está separando. Ainda fala assim, né? Fulano de tal também fez. Assinado capeta. A palavra do Senhor nos chama a uma vida perseverante. E se Caleb estava, nós não sabemos aqui fisicamente como é que ele estava. Mas uma coisa nós sabemos, a confiança no Senhor há 45 anos era a mesma. E quantas vezes nós começamos a fé cristã, ou às vezes nem começamos de verdade, e já colocamos os nossos olhos nas propostas deste mundo. Nós colocamos os nossos olhos nas adversidades. Ah, mas para viver uma vida como crente, vou ter que fazer isso, vou ter que abrir mão disso. Bem-vindo ao entendimento do Evangelho. Aí se você vai assumir ou não, vai responder se você é discípulo chamado ou não. Porque tem uma notícia para você: todos aqueles que foram chamados por meio de tantas dificuldades, adversidades, por meio de altos e baixos, mas continuam perseverando, clamando por misericórdia e tantas vezes perdão ao Senhor. Mas continuam a caminhada confiados, com seus olhos postos naquele que os arregimentou. Tem uma frase cheia interessante, autor desconhecido: a vida é curta demais para que façamos tudo o que queremos, mas é longa o bastante para que façamos tudo o que Deus quer que façamos. É pouco para fazer a nossa vontade, mas é longa demais para fazer a vontade de Deus. Você já tomou um susto, você já passou dos 40, ou você é novinho assim, que você nem passou dos 40 ainda? Essa igreja é jovem, né, pastor? Num piscar de olhos, você tem 30, outros você já tem 40, daqui a pouco 60 normal para você na sua mente, nem é tanto velho, e de fato não é. A palavra do Senhor nos convida a perseverarmos de maneira que essa alegria de saber que o Senhor está conosco diante de todas as adversidades vale a pena, porque tem uma proposta maior, que tem algo
que o Senhor mesmo estabeleceu. Caleb teve fé para encarar novos desafios. Aqui eu quero ver se você de fato, Débora, tem 30 e poucos. Porque tem gente que tem 30 e está parecendo que tem 90. Aqui que a gente vê a disposição, olha lá. Versículo 12. Dê-me agora este vale. Está assim na sua Bíblia? Você não tem Bíblia, né? Dê-me agora este vale. Está assim? 14, 12? Não é possível. Um homem no fim da vida querer tantas regiões para ele escolher. Ele quer um monte, montanha, geograficamente uma tolice. Tantos lugares mais fáceis de serem conquistados, mas Josué faz algo interessantíssimo. Versículo 12. Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou naquele dia. Amados irmãos, os obstáculos, as adversidades, a idade não é limitador na nossa vida espiritual. Diz amém. Eu quero estar 90 anos, se Deus me der conservar a vida, se for para louvar e adorar o Senhor, participar do culto. Ai, que privilégio. Ter uma vida que possa ser de fato de testemunho para o Senhor. Nunca é tarde para nós começarmos uma vida fervorosa na presença do Senhor. O texto bíblico diz assim, como é que é? Salmo 92, 14. Na velhice ficarão prostrados, e assim? Na velhice darão ainda frutos. Serão cheios de seiva e de verdor. Diz amém. Eu quero que você seja um homem, uma mulher, nós sejamos, a despeito de qualquer idade, produtivos para a glória do Senhor. Produtivos para a glória do Senhor. Os obstáculos geográficos não impediram. Notem uma coisa importante. Você já pelejou 45 anos. Aí você fala, já foi tempo demais. A conquista já está sendo expandida. Pensando bem, a montanha nós acabamos de ler agora há pouco, como é que ele chama? O filho, cadê o versículo? Kiriat Arba. Os filhos do Kiriat Arba continuam morando lá. Vai ter que fazer rapel para nós sairmos de lá. Aqueles filhos, aqueles homens altos e poderosos, vamos pegar uma terra mais resolvida aqui, cadê o sol? Deus fala com o presbiteriano. Deus fala. Deus fala ao nosso coração. Duas aplicações. Se é solteiro, hoje eu tive a alegria de entrevistar um casal noivos para serem recebidos como membro dessa igreja. Mas eu quase dei um beijinho neles, que eles são tão bonitinhos, os dois em sintonia, amando a Jesus Cristo. Você fala assim, que coisa mais linda. Presta bem atenção. Tem lugares mais fáceis para você ficar. O monte era difícil, jovem e adolescente. A montanha era alta, iria lhe custar muito. Mas Josué, ou melhor, Caleb, respondeu o seguinte: a despeito de qualquer adversidade, tenho muitas propostas, mas o que de fato eu quero é cumprir, é obedecer à vontade de Deus, e eu desejo aquilo que Deus tem para a minha vida. Vou subir a montanha, e nós vamos batalhar, e nós vamos vencer. Já entendeu?
não aceita nada, nada que não seja comprovado que vem de Deus na sua vida. E o que vem de Deus custa sempre alguma coisa. Ah, não, o importante é ser um casal. Cuidado. Cuidado. Temos tantas aplicações, mas também vai para a sua vida profissional. Quantas coisas. Você fala, não, mas a gente pode dar um jeitinho. Deus quer que você espere, confie nele. Aquilo que é dele é claro. Aquilo que é dele é de fato, de maneira visível, que glorifica o nome do Senhor. Isso é uma palavra interessante, porque grandes erros que eu cometi, talvez você tenha cometido também já, foi porque nós fomos apressados. E não discernimos que era tempo de continuar batalhando. Ah, por sinal, não é só solteiros. Eu falei solteiros, a palavra? Então tá, porque tem os divorciados também. Não embarca no primeiro que aparece, nem no 10º. Diz assim, eu sei bem quem eu sou, e Deus tem algo para mim que vem dele. Fecha parênteses. Os gigantes não impediram Caleb de subir. O obstáculo que Caleb viu não era o tamanho dos gigantes, não era o poderio militar. Ele, na verdade, tinha uma outra perspectiva. Abra sua Bíblia em Números, capítulo 14, verso 9, para nós irmos para o final. Olha como é que ele via os inimigos. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo dessa terra. Olha só, porque como pão os poderemos devorar. Olha só que coragem. Os homens tinham 2 metros, anaquins tinham 2,30 metros a 50. Gigantes. E Josué, Caleb declara, olha, Deus nos entrega como pão e nós vamos mastigar esses inimigos. Vale a pena você continuar crendo e assumir o compromisso de ser fiel ao Senhor a despeito de todo tipo de adversidade. Deus irá entregar. Eu não sei quando Ele vai entregar. Eu não sei quando que Ele vai entregar, mas não importa quanto tempo há de você ainda aguardar, continue confiada. Uma outra palavra aqui que não tem jeito. Dona Fátima orou 29 anos para que o marido fosse convertido. Um dia eu, boca do diabo, falou, mãe, larga esse homem, larga para lá e vamos montar uma casa para nós tudo e deixa esse homem para lá. Tolice, né? Fui tolo. Sabe o que ela respondeu com os meus 18 anos? Vamos fazer o seguinte, vamos continuar orando por ele. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, que sustenta a fé dos seus servos e suas servas. Não abra mão, pode ser hoje a tentativa de dizer, não dá mais. Continue perseverante, confiado no Senhor e na ação do seu poder dentro do seu lar. Para nós terminarmos, o versículo 15 diz assim, 14 e 15. Antes disso, o nome de Hebrom, sabe o que significa Hebrom? No original hebraico, aliança. Antes era Kiriat Arba, o nome do pai dos rapazes que eram os protetores daquela terra. Mas depois se chama agora Hebrom. Sabe qual que é o termo? Hebrom? O que ele aponta? Aliança. Caleb estava confiado, não nos seus músculos, não na sua estratégia militar, mas há uma coisa impressionante que todo reformado deveria saber. Nós somos o povo, assim como Israel era,
Nós somos o povo aliancista. Nós cremos num Deus de aliança, que estabeleceu a sua aliança com um povo, e Ele fará tudo o que for necessário, que coopere para você crescer, avançar e viver conforme Ele deseja. Quem dá a última palavra na sua vida não são os seus inimigos, adversários, o seu próprio coração. Quem estabelece os planos sobre a sua história é esse Deus que te chamou para viver uma aliança eterna. Aliança eterna. A glória não é de Calebe. A glória não é de Josué, a glória é desse Deus de aliança, que deu forças, estratégia, até perseverança, para que eles conquistassem, e aqueles inimigos viraram pó, diante desse Deus todo-poderoso, que tinha, por meio da sua providência, utilizar a vida de Calebe. Termino. Capítulo 15, verso 13, não vou ler, mas diz que Calebe deixou uma herança. Primeira coisa que eu fiquei, quando tive minha filha, é pensando assim: eu sou crente, eu vou para a glória, mas se eu morrer, tem agora herdeiros, Rogério Gomes. Cadê os papais aqui? Quem é pai de criança nova? Fez um seguro, Gustavo? Fiz um seguro. Se eu morrer aqui, ó, a igreja vai cuidar da minha família só uns meses, depois vira peso, misericórdia. Não é pecado você fazer seguro não, viu? Mas presta bem atenção. Tudo pensando no bem das nossas crias. Um pai não é assim? Eu vou deixar para eles, vou cuidar para que eles possam desfrutar daquilo que eu tenho. Isso é natural, Paulo diz isso, é os pais que cuidam para que os filhos recebam. Calebe deu por herança algumas terras que o genro conversa com a filha dele, a filha de Calebe, e ele dá, abençoa. Mas o maior legado que eu quero deixar para minha filha é que Deus me dê graça e anos de vida para que ela possa ser criada na presença do Senhor. É que ela veja e lembre-se que o pai dela sempre foi um homem apaixonado por Jesus Cristo. Qual é o legado que você quer transmitir para a sua família? Se você deixar tudo que é material hoje, vai ficar um testemunho de uma vida piedosa? Ou vai ser uma pessoa rabugenta dentro de casa, que a esposa falou, graças a Deus, viúva, antes só do que mal acompanhada? Você acha que é brincadeira? Está cheio de gente ainda aqui, crente ainda. Misericórdia. O Senhor nos chama a deixar um legado de fé dentro do nosso lar. A mamãe vai dizer assim, seu pai sempre foi um homem rendido a Cristo, transformado pelo poder do Evangelho. Isso vai perpetuar gerações nos nossos filhos e netos. Porque o Senhor nos chama para isso. Essa aliança é para nós e para os nossos filhos. Eu termino dizendo, Cristo Jesus é aquele que é, de fato, o perfeito. Aquele que deixou o testemunho de perseverança perfeita em todas as coisas. Calebe desfrutou de um monte, de uma região, Hebrom, mas Cristo Jesus, por meio da sua obra, nos entrega hoje por herança algo que é incorruptível, incontaminável, inalterado, reservado nos céus, para toda a sua igreja, não é somente para Calebe. Então convido você, preste bem atenção, a palavra do Senhor nos chama. Assim como Calebe teve que arregaçar as mangas, dobrar e trabalhar, pelejar, Calebe teve paciência de esperar. Continue essa caminhada trabalhando para o Senhor. Qual é o desafio que Ele coloca hoje sobre você?
Você já pensou com 85 anos, eu quero aquela montanha. Qual é a montanha que você tem hoje para enfrentar? Esse dia uma irmã falou assim, pastor, tudo que me pede, eu falei, misericórdia, irmã, mas ela falou desse jeito. Se me chama para o serviço, ó, eis-me aqui. Eu achei, que bonito. Que bonito. Pode dar aula? Posso. Posso. Se me chamar, eu vou. Eu falei, que é isso? Senhor, derrama desse poder sobre todos nós aqui na igreja Presidente Semear. Você não é cliente. Você é um servo do Senhor, enfrentando a montanha que está diante dos seus olhos, a despeito de tudo que você vive no seu trabalho, na criação dos seus filhos. E o Senhor nos chama a produzirmos, a avançarmos para a glória dEle. Cristo Jesus nos garante a segurança eterna. Aquele que começou a boa obra em nós, Ele aperfeiçoará. Cristo Jesus nos garante que nós não ficaremos pelo caminho, Lucas. Essa boa obra que o Senhor começou na sua vida, nas nossas vidas, Ele é fiel para levar até o fim. Mateus 28 diz, e eis que estou convosco. Quantos dias? Só na bonança? Não. Todos os dias até a consumação dos séculos. Continue confiando no Senhor. Renda-se ao Senhor cada dia mais. Diga a Ele que você deseja uma caminhada perseverante para a glória dEle. Fique de pé, nós vamos orar.